A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Hoje é o dia 92 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 28 de 1 Samuel até o capítulo 31. Estamos encerrando hoje, o livro de 1 Samuel e amanhã iniciaremos o livro de 2 Samuel. Amém? Se você ainda não fez a sua leitura, separe um tempinho aí, se dedique a ela. Creio que Deus irá falar muito com você. O nosso texto devocional se encontra lá no capítulo de número 31. Os versos são os versos de número 4, 5 e 6. Amém? 1 Samuel 31, 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravessa-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus três filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Amém? Amados, nós vimos acompanhando aí, a fuga de Davi e vimos que Davi havia se refugiado lá na terra dos filisteus, juntamente com Aquis, de Gate. E hoje nós vamos ver que após Samuel ter morrido, Saul realmente perdeu as estribeiras, como diz o outro, E agora ele vai realmente descumprir tudo o que ele poderia descumprir de ordens do Senhor. E as médios, os adivinhos que ele tinha tirado de Israel, agora ele vai novamente permitir o acesso. E não somente isso, ele vai até uma médio, uma adivinha, para poder consultar a ela. Por quê? Porque Deus não respondia mais Saul. Ele vai consultar a Deus e Saul pede para Deus falar com ele e Deus não fala, nem por meio de profecias, nem por meio de visões e nem por meio de sonhos. E isso nos ensina algo, que quando o homem se encontra debaixo da desobediência, não adianta o homem querer buscar a Deus para os seus próprios interesses, porque Deus não vai responder este homem. Amém? Então ele consulta essa médium, e essa médium traz Samuel, para falar com Saul. Aqui é um texto bem polêmico, porque é um texto que as pessoas dizem que dá espaço para nós entendermos algumas culturas espíritas, e nós não entendemos assim, porque é o único lugar das escrituras onde isso acontece, E Samuel, saindo dos mortos, ele pronuncia a Saul o porquê Deus não estava ouvindo ele, porque ele estava debaixo da desobediência. E como ele já tinha falado em vida, ele reforça, ele está dizendo: olha, Deus está cumprindo o que mandou falar para você, Saul. E ele diz: Deus cortou o seu reinado e está dando para outro melhor do que você, e esse outro é Davi. Saul fica desapontado, completamente frustrado, porque todos os seus esforços deram errado. E lá no capítulo 29, nós vamos ver então que os filisteus se preparam para lutar novamente contra Israel. E o rei Aquis vem no meio deles, juntamente com Davi e os seus soldados. Porém, os outros filisteus não confiavam em Davi. Então eles vão dizer para Davi não descer a guerra com eles. E parece que é um livramento de Deus, para que Davi não fosse mal visto em Israel, porque logo ele vai se tornar rei. Então Davi não pode descer a guerra.
e dessa vez Israel será derrotado. Então os filisteus falam para Aquis: tira ele do nosso meio. Como nós vamos levar um homem no meio de nós, que as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares de filisteus, né? Então Davi não pode descer à guerra juntamente com os filisteus. Davi fica, e quando ele retorna a Ziclag, ele vê que Ziclag foi saqueada pelos amalequitas, né? E foram levados ali mulheres, crianças, e Davi então sai ao seu resgate lá no capítulo de número 30 e os trazem de volta. Amém? E lá no capítulo 31, nós vamos ter então o final da saga de Saul, né? Um homem que foi escolhido por Deus, um homem que foi capacitado pelo Espírito Santo, mas um homem que não, como nós vimos, é da mesma maneira que ele subiu muito rápido, que a sua ascensão foi meteórica, né? A sua decadência também foi muito rápida. Ele rapidamente se inclinou para o mal, e depois que ele se inclinou para a desobediência, ele não parou mais de cair. E agora, depois de ter consultado a médium, de ter desobedecido a Deus mais uma vez, ele ter ouvido a palavra dizendo que Deus não era mais com ele e que o reino dele tinha sido tirado, a Bíblia vai dizer para nós que os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel fugiram da presença dos filisteus, né? E caíram mortos no monte de Gilboa. E a Bíblia vai dizer para nós que Saul, vendo toda aquela cena de derrota, de massacre, ele pede então para o seu escudeiro pegar a sua espada e o matar. Porém, o escudeiro de Saul está assim em choque com toda aquela situação, com todas aquelas mortes, e ele não consegue fazer aquilo que Saul lhe pede. Então o próprio Saul tira sua espada da bainha e se lança sobre ela, se suicidando, né, dando final à sua vida, só para não ser zombado e não ser humilhado pelos seus inimigos. Diante de tudo isso, amados, nós vamos ver que não é só Saul que vai perecer, mas Saul, seu escudeiro, seus filhos e todos os seus soldados agora vão perecer. Amém? O que Deus tem a nos ensinar? O que Deus tem a falar conosco nessa manhã? O que Deus tem a dizer para nós é que um homem, quando decide seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, temer o Senhor e guardar os seus mandamentos, ele vai usufruir das bênçãos de Deus. E não somente ele, mas todas as pessoas ao redor. Agora, um homem em desobediência, um homem desorientado, sem a graça de Deus, sem nenhuma direção bíblica, ele se torna um louco, um insensato, como Saul, né? E o que vai acontecer é que este homem vai ser amaldiçoado pela sua própria desobediência. Não é pelo diabo, não é por Deus, não. A sua própria desobediência gera para ele consequências. E ele vai pagar as suas consequências diante de todos. Foi o que aconteceu com Saul e foi o que aconteceu com seus soldados que deram ouvido às suas palavras, né? E Deus hoje vem nos advertir para que em nós não venha a existir um coração tão duro, tão severo como o de Saul, para que nós não venhamos pagar o preço como Saul pagou por causa da sua desobediência. Amém? Pelo contrário, que em nós Deus ache disposição, amor e obediência à sua palavra, para sermos plenamente abençoados. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração e, por favor, ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas iniquidades. Sabemos que nada somos e que nada podemos fazer sem ti, Senhor. Somos completamente dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Estende as suas mãos sobre nós, guarda os nossos corações e nos guia, Senhor, de acordo com a tua vontade. Que assim, Senhor, como houve disposição em Davi para obedecer ao Senhor, que venha existir em nós. E assim como faltou
faltou disposição em Saul para obedecer a tua palavra, que não falte disposição em nós, que nós vamos agir debaixo da obediência, do temor e da retidão do Senhor, não fazendo aquilo que te desagrada, mas te honrando através da obediência, para colhermos as bênçãos e a benevolência do Senhor sobre a nossa vida. É assim que nós te pedimos e que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você vai receber as notificações todas as manhãs. Amanhã iniciaremos 2 Samuel. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Uma ótima segunda-feira.